Bom dia, povo de Deus, para mais um estudo da palavra do Senhor, como nós falamos ontem. O estudo de hoje, Enoque andou com Deus. Que privilégio, né, meu irmão? Desse homem, né? Está ao lado de Deus, falando com Deus, pessoalmente falando com Deus, né? E nós? Nós conversamos com Deus, andamos com Deus, sim ou não? Vamos entender na Bíblia, amém? Que a graça do Senhor esteja com todos vocês, os internautas, que Deus abençoe a todos e receba um grande abraço de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá junto. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo pão de cada dia que Ele nos deu. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo maná, o pão de cada dia, que é as tuas santas palavras que o Senhor nos deu hoje, e pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre nossas casas. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs aonde estiver. As pessoas que estão enfermos neste momento, nos hospitais, nas suas casas, as pessoas que estão desempregadas. Que a tua graça seja derramada sobre nós, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, nós somos fracos, Senhor. Precisamos muito da tua ajuda. Obrigado por deixar o Espírito Santo nos guiando na verdade, que é as tuas santas palavras. Te agradecemos pelo dia e pelo maná, pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, em nome do querido amado Jesus. Amém. Muito bem, Enoque andou com Deus. Aqui está o exemplo. Aqui está o exemplo de uma imitação que nós devemos seguir. É Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 22, fala assim, ó. Vamos ler o versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os tempos de Enoque, todos os dias de sua vida, de Enoque, foram 375 anos. 375 anos andando com Deus. Amados, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Versículo 24. Deus o levou. Né? O que nós sabemos aqui de Enoque são poucas passagens da Bíblia, né? Que nós sabemos de Enoque. Poucas passagens da Bíblia que nós sabemos de Enoque. Ele viveu 375 anos. Andou com Deus. Já não era, porque Deus o tomou para si, está escrito na Bíblia. Queridos, tal era a amizade e seu companheirismo ali com Deus, que no final de 375 anos, Deus disse a Enoque, nós já andamos tanto tempo juntos, não é, Enoque? Tenho certeza que Deus falou isso para ele, nós já andamos tanto tempo juntos, né? Você não conhece a minha casa? Vamos lá, vamos conhecer minha casa para você ver. E nunca mais voltou. Será que a casa era boa ou não era? O que você acha? Amados, junto, né? Aqui Deus disse a Enoque, já andamos juntos tanto tempo, né? Você está perto de Deus, da casa de Deus, é impossível você voltar. Porque deve ser muito boa, porque Enoque não voltou, irmãos. Né? Meus amados, a Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque. Cadê Enoque, irmãos? Por que foi tirado dos canônicos bíblicos? Porque um cara aqui do mundo chegou e falou assim, tira esse livro daí, da Bíblia, não põe ele na Bíblia, não. Aí tirou e todo mundo chama ele de livro apócrifo. Apócrifo nada, queridos.
Ele foi tirado dos canônicos bíblicos. Cadê o livro dos patriarcas? Que é só falado por uma mulher que teve coragem, Ellen Goldwhite, que escreveu sobre os patriarcas e profetas. E tantos livros que sumiu. Cadê a história de Adão e Eva? Onde está? Só porque um cara tirou e está tudo certo, ele é o cara, ele é o Deus. E nós chamamos os livros de apócrifo. Cadê Enoque, irmãos? Onde está Enoque? E pastores, e todos os pastores chamam esse é livro apócrifo. Por que tem Enoque e nós não podemos ler? Qual é o problema de Enoque? O homem viveu 370 anos com Deus, andou com Deus. Será que não tem uma história de Enoque, irmãos? Ah, tem. Ah, tem. É só você procurar. Amados, a Bíblia não traz muitos detalhes dele, tá? De Enoque. Mas afirma que ele andou com Deus. Em meio a uma vida de trabalho constante, Enoque, mesmo assim, teve uma vida de perseverança com Deus, uma comunhão firme com Deus. Mesmo nos dias de trabalho, Enoque era um homem comum. Tá? Tinha seu povo, que ele cuidava lá tudo, trabalhava. Mas ele dividia o tempo. Quando chegava o tempo certo, ele falava, hoje eu vou andar com Deus, vou falar com Deus. E o povo nem ligava. Já estava acostumado a ele fazer isso. Ficava dias e dias fora. Meses. Até que um dia ele não voltou e o povo nem percebeu. De tanto tempo que ele ficava conversando com Deus. Meu irmão, isso aqui é privilégio. Você encontrar tempo para aquilo que você quer, meu irmão, porque em meio a uma vida de trabalho constante, Enoque, mesmo assim, teve uma vida de perseverança com Deus. Uma comunhão firme. Você encontra tempo para aquilo que você quer, sabia? Você encontra quando você quer, tá? Quando uma pessoa me diz, eu não tive tempo, porque você encontra tempo para aquilo que você quer quando você quer. Mas quando uma pessoa diz assim para mim, eu não tive tempo. Hoje eu não tive tempo. Eu entendo isso, meu irmão. Eu entendo isso. Mas eu entendo assim, não importa. Né? Eu entendo isso. Não é importante para aquela pessoa conhecer a Deus. É dessa forma que eu entendo. Tá? Não é importante para ele falar de Deus. Não é importante para ele orar. O mundo atrai ele mais. Eu entendo isso também. Tá? Porque quando uma coisa é importante para você, você fabrica tempos, viu? Você descobre tempo. Você busca tempo onde não tem tempo. Sabia disso? Tá? Você encontra tempo para tudo. Quando uma coisa é importante para você. Deu para entender, né? Então, meus queridos, se a oração é importante na sua vida, né? Se a oração é importante na sua vida, ou melhor dizendo, se Deus é importante na sua vida, você vai encontrar tempo, sim, para estudar a palavra de Deus e orar. Se ele é importante na sua vida, você encontra tempo, sim. Você não encontra tempo, não fabrica tempo para outras coisas? Meu irmão, depois de permanecer algum tempo entre o povo trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e pelo exemplo, Enoque se retirava para passar algum tempo em silêncio aos olhos de Deus. Ficava em silêncio aos olhos de Deus.
Ele buscava o sono, a sede daquele conhecimento divino que somente Deus poderia transmitir a ele. E pode transmitir a você se você quiser. Você tem tempo para Deus? Você tem que dividir seu tempo. Porque Enoque trabalhava também. Deus nos chama para viver uma vida como os eremitas, né? Ou os monges. Deus nos chama para isso? Claro que não. Deus não quer você trancado dentro de uma casa, dentro de um mosteiro, meu irmão. Fechado ali, dentro de quatro paredes, isolado do mundo. Deus não quer você assim. Deus não queria Enoque assim. Enoque não era assim. Ele tinha o tempo de ficar com o povo trabalhando e tinha o tempo para Deus. Queridos, a vida de Jesus era dividida também, tá? Entre o monte da comunhão, mas também com o convívio com a multidão. Jesus também se retirava para falar com Deus de madrugada, orava em voz altiva com Deus, mas ele tinha tempo também, dividiu o tempo também para estar com o povão, com a multidão. Tá? Jesus era assim também, que nem Enoque. Assim era a vida de Enoque também. Tá? Ele dividia sua vida com o monte da comunhão e o convívio com a multidão também, com o seu povo. Amados, existe, vamos dizer assim, as Marias e existe também as Martas. Tá? Existe as Marias que gosta de estar com a comunhão aos pés de Jesus e existe as Martas que não têm tempo para isso. Então, sempre estão ali aquelas Martas sempre correndo, mesmo trabalhando para o Senhor, mas não tem tempo para estar aos pés do Senhor. Que diria andar com o Senhor, né, meu irmão? Que diria Enoque, hein? E o que diria você se você tivesse tempo para andar com o Senhor? Como que você diria para o povo? Como é que era a sua expressão de vida? O que Deus quer é que você e eu, que seja uma mistura. Sabe de quê? De Marta e Maria. Trabalhando e depois dando um tempo para ele, junto aos pés dele. Deus quer uma Marta e uma Maria. Uma mescla. Assim era Jesus. Era uma mescla. Assim era Enoque também. Uma mescla. Por isso que Eclesiastes fala que tem tempo para tudo. O livro de Eclesiastes. Você, meu querido irmão, sendo um Enoque, você pode ser útil às pessoas e também estar conectado com Deus ao mesmo tempo. Andar e conversar com Deus em uma comunhão estável, diária, é um grande privilégio para você e para mim, como era para Enoque. Ele refletia isso aí, Enoque, numa vida maravilhosa, de caráter com as pessoas. Tá? Uma vida diária, ele refletirá o seu maravilhoso caráter, o caráter de Deus. Você mostra o rosto de Jesus para as pessoas. Podemos orar, meu irmão, a qualquer hora. Essa que é a verdade. Em qualquer lugar nós podemos orar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja e não nos ouve. Não tem ponto na terra que Deus não vê você e não te ouve. Você pode orar em qualquer lugar. Enoque viveu uma vida de oração.
O salmista, ali, Salmo 139, versículos 7 a 12, lá fala assim, ó, se eu subir aos céus e descer o mais profundo abismo, ali o Senhor está. Lê lá para você ver, Salmo 139, versículos 7 a 12. Não tem um lugar que você vá que Deus não está te vendo e te ouvindo, se você estiver buscando Ele. E se não tiver também, Ele está te vendo também. O Senhor nos escuta aonde estiver, meu irmão. Amém. Aonde você estiver, o Senhor te escuta. Nós devemos ser uma Marta e uma Maria. Uma Maria e uma Marta. Dividir as coisas. Mesmo assim, tem um valor especial orar em voz audível. Meu irmão, não é todo lugar que você vai orar de voz audível. Você pode orar ali em silêncio. Mas se você tem uma oportunidade de fazer isso, faça. Ore de voz audível. Você entendeu? Com isso você espanta os inimigos, espanta os demônios. Tá? Eu gosto de orar em voz audível. Tá? Assim, orando que nem nós estamos falando. Sabe, queridos, no silêncio é fácil de... Por que eu falo isso para você? No silêncio, quando você ora em silêncio, é fácil você se perder na concentração do que você está orando. É fácil. Às vezes está orando ali em silêncio, chega uma pessoa e abre a porta, bate na porta, chama você, telefone toca. Tá? Você orando em pensamento. É fácil você se perder na oração. Em voz audível, você passa a perceber que Deus é real também. E que nós o ouve e que Ele nos ouve. Às vezes eu me pego falando sozinho dentro de casa com Deus. Muitas vezes o povo de Nazaré, meu irmão, ouvia a voz de Jesus Cristo cantando louvores a Deus antes do sol nascer. A escritora Ellen Goodwhite escreveu isso. Que sua voz hoje seja ouvida por Deus, meu irmão. Louvado seja nosso Deus. E que sua voz seja ouvida hoje por Deus. Louvando, adorando e fazendo súplicas a Ele. Enoque é um grande exemplo. E amanhã nós vamos ver um exemplo maior ainda. Pense no exemplo bom que nós vamos ver amanhã. Moisés, líder consagrado. É o estudo de amanhã. Aqui está outro exemplo grande. Moisés, um homem de oração, meu irmão. Esse sim viveu uma vida de oração, Moisés. Primeiramente, nos 40 anos da vida de Moisés, né? Ele viveu uma vida ali um pouco agitada, ali no Egito, sendo preparado para ser faraó, um senhor do mundo. Porque naquela época, o Império Egípcio, né? Naquela época, dominava o mundo. Nos primeiros 40 anos ali dele, ele viveu uma vida agitada. Depois nós vamos ver mais sobre esse grande homem Moisés. Amém? Amanhã. Meu irmão, Enoque andou com Deus. Você gostaria de andar com Deus? Você já pensou na nova terra e novo céu? Você se encontrar com Jesus? E conversar com Ele?
Jesus disse que vai viver conosco. Está escrito na Bíblia. Tu já pensou nisso? Deus falava com Adão, face a face, irmão. Deus, quando purificar a terra e nos transformar, nós temos esse privilégio de falar com Ele. Com o Criador nosso e da nossa família. E do mundo, do universo. Imagina que privilégio teve Enoque. Enoque teve mais privilégio do que Moisés, sabia? Moisés conseguiu ver Deus de costa, no monte. Mas Enoque não. Ele andava mesmo com Deus, ele falava com Deus, ele conversava com Deus, Deus com ele com ele. Até que um dia Deus falou assim, Enoque, você tá tão perto de casa aqui, vamos lá em casa, um pouquinho? Pra você conhecer minha casa? Você nunca viu minha casa? Tantos anos que nós andamos juntos. Enoque falou, vamos lá então, senhor. Falou, o senhor conhece, Enoque, agora a minha você não conhece, vamos lá. Nunca mais ele voltou. Será que era bom lá? Será que é bom lá, sim ou não, meu irmão? Esse homem nunca mais voltou. Tenho certeza que quando nós andar na casa do Senhor, nós não queremos voltar mais, meu irmão. Que Deus tome conta de você e amanhã nós fica com esse estudo aqui, ó. Moisés, líder consagrado por Deus. Amém? Fique com a paz do Senhor, dá um like, dá um joinha, compartilha no canal e vamos junto. Nessa semana aí, com a graça do nosso Senhor. Aprendendo cada vez mais na palavra de Deus. Amém? Tchau, pessoal. Até amanhã.